Cadê as crianças? Podem vir. Ô, glória. Já está à espera. Não vai esquecer de nós, pastor. Aleluia. Podem vir. Vamos orar por elas. Que bênção. Amém? Estenda suas mãos para cá. Vamos abençoá-las. Aleluia. Senhor, nós te louvamos por cada uma dessas vidas. Eu declaro o teu favor sobre cada um deles, ó Deus. Declaro que eles ouvirão da tua palavra e terão revelação daquilo que o Senhor quer ministrar ao coração de cada um deles no nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Deus, calmaria em cada coração e que eles possam ouvir com clareza daquilo que o Senhor tem para liberar sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem ir agora para a salinha. Deus abençoe. Portem-se bem. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, queria dar aqui só alguns avisos. Enganou. Do nosso aniversário da igreja, só um aleluia. O nosso aniversário da igreja, irmãos, é o seguinte: nós vamos ter 3 dias de festa. Vai ser uma grande bênção, né? Vai ser como se fosse uma mini conferência. Então vai ter 3 dias de festa e 3 pregadores diferentes. O pregador de domingo, que vai finalizar a festa, já está garantido. Amém? Já conversei com ele. É um pastor amigo meu e vai estar ministrando para nós. Não vou falar quem é, para você ficar curioso. Amém? Então será um dia precioso. Não é o pastor Rogério, que não vai estar aqui, vai estar no Brasil na conferência. Mas quem sabe pode ser o pastor Luiz, pastor Wilson. Amém. Mas vai estar aqui ministrando uma palavra de Deus para nós em comemoração. Amém? E outra coisa, para o dia da festa, nós vamos ter que fazer algumas coisas aqui. Então, a partir de amanhã, nós vamos começar a arrancar esses carpetes todos aqui. Amém? Ô, glória! Vocês não gostam desse carpete, não? Também não. Confesso para você, não quero ver mais foto preto e branco do nosso prédio, para esconder essas paredes. Vai ser foto colorida para a glória de Deus. Amém? Então, nós vamos ter aqui 3 dias de festa, mas amanhã nós vamos dar início aqui às obras aqui dentro e vamos finalizar também a parte de fora da sala pastoral ali, que vai ser a sala também de reunião, e para as irmãs também, tá usando ali para amamentar. Vamos fazer uma sala multifuncional ali também, para ter reuniões, para ter discipulados, para ter gabinete pastoral, para ter momentos ali também, para você estar com a sua célula, também compartilhando com alguém ali, aconselhando alguém se você é líder, conversando, não conversando fiado na hora do culto, amém? Mas para você ter uma privacidade ali, vai ser uma bênção. Então nós vamos terminar essa obra aí para a glória do Senhor e também vamos dar início aqui, nós vamos arrancar o carpete, vamos fazer um teste, depois nós vamos colocar aqui as espumas de isolação, como chama? Espuma acústica, vai ser os quadros, como tem lá em Lisboa, para ver se vai funcionar bem. Se não der resultado, nós vamos ter que meter carpete novo. Preto. Não, preto não, cinza. Cinza bem clarinho e bonito, amém? Só que preto. Se não colocar tudo preto aqui, aí que vai virar a igreja de Satanás mesmo. Na cabeça de muita gente. Mas não tem problema não. Aqui não tem Satanás, aqui tem só a vida de Deus, amém? Irmãos, e eu estou com outro desafio também. Queria colocar no seu coração, esse que está no meu coração. Eu não sei por que eu vou falar nisso, não tinha que falar. Mas eu creio que nós vamos ter o nosso painel de LED para o aniversário também. Eu não sei como vai funcionar, como Deus vai fazer, mas Deus já está movimentando. Amém? Então nós precisamos de dar uma entrada aí bem gorda, né? Para que pro dia do aniversário eles possam colocar aqui um painel de LED. Ah, pastor, não precisa de painel de LED. De fato não precisa, mas para Deus, acho que o melhor é melhor, não é? Na sua casa você gosta de uma televisão de 65 polegadas lá para ver o jogo, para ver novela? Ou você gosta de uma de 32 polegadas? Ou uma de 29 polegadas, aquelas de tubão cinza desse tamanho. Quem gosta de televisão de 29 polegadas aí? Amém? Então, assim, o Senhor também, para a glória do Senhor também nós vamos colocar, e não é nada de vaidade, irmãos, é só para que fique bonito mesmo. Nós
para nós possamos viver essa prosperidade que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, isso não é prioridade ainda, a prioridade é nós terminarmos aqui. Mas o Senhor é tão bom e tão gracioso que Ele vai nos presentear com isso, eu creio, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu encorajo você, se você sentir no seu coração, de abençoar com uma oferta ou de alguma forma para essa compra desse painel de LED, será muito bem-vinda. Pastor, não tem dinheiro, mas eu tenho disponibilidade. Você pode vir para nós arrancarmos esses carpetes, tudo aqui, pintar, fazer a obra, fazer o que tem que fazer para o dia 28, 29 e 30, nós estarmos aqui com um prédio bonito para receber os irmãos. Pastor, eu não sei fazer nada disso, eu sei costurar, glória a Deus. Precisamos de uma costureira para nós fazer as capas para esses bancos também, para ficar tudo bonitinho, amém? Amém, irmãs? Então, você pode ser usado de alguma forma. Pastor, não sei fazer nada disso. Temos aqui um aspirador gigante. Você pode vir aspirar o chão, ajudar. Ah, não sei fazer. Vou fazer o café, então, para os obreiros trabalhar. Irmãos, tem trabalho para todo mundo aqui. Amém? Então, foi o que o Fábio falou. Fala de coração, de prosperidade no coração. Então, é bênção para que nós possamos estar juntos aqui, também vivendo esse momento de comunhão e de alegria. Glória a Deus. E eu queria já partir para a palavra. Deixa eu beber isso aqui. Eu prefiro essa amarelinha aqui. Obrigado para os irmãos pela água. E hoje eu queria trazer uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração a respeito de tempestade. Tempestade, ela não é boa. Nós tivemos agora lá em Paraná, no Brasil, um tornado que destruiu a cidade quase inteira. Alguns lugares foram destruídos lá, casas, igrejas, pessoas ficaram desabrigadas. Um temporal, uma grande tempestade. E essa semana que passou, na verdade, que hoje é o início da semana, nós tivemos também um temporal aqui em Portugal, onde houve muitos raios. Quem viu os raios caindo aí? Foi algo assim assustador. Aqui no norte teve algo assim assustador de fato. E na sexta-feira nós viemos aqui limpar o prédio da igreja. A irmã que limpa veio, a irmã da limpeza veio. Falou, pastor, não tem luz na igreja. E nós, então, fomos olhar e lá fora, 2 fusíveis de cerâmica grande assim, irmãos, grossão, os 2 queimaram. E para queimar isso é muito difícil, é só algo assim muito fora do comum. E os senhores que vieram, liguei então lá para a Redes, eles vieram aqui arrumar, e o senhor falou para mim assim, eu não sei o que vocês fizeram aí dentro, mas para queimar isso aqui, só tivesse acontecido alguma coisa aí dentro. Eu falei assim, não, mas não aconteceu nada. A gente só chegou aqui, o negócio estava sem luz. Na quinta-feira estava sem luz, e na sexta-feira, depois nós fomos olhar aqui a obra aqui dos irmãos aqui que estão fazendo casa aqui em cima, estava com vazamento de água e estava descendo pelos fios. Mas não foi isso que gerou a queima dos fios lá fora. Quando eu vim ver que estava saindo fumaça, eu peguei, desliguei tudo, sequei, chamei a rede, eles pegaram, arrumaram aí, já não tem vazamento nenhum mais e já está tudo perfeito. E eu falei para ele, falei assim, eu não teria coragem de pegar 2 fios, encostar um no outro para que haja uma explosão aqui dentro e que queime lá, se eu tenho equipamento caríssimo dentro da igreja, do prédio da igreja, só para fazer vocês virem trabalhar. Ele, mas não pode ser. Eu peguei, olha, deixa eu dizer algo para o senhor, desculpa a minha arrogância e ser tão arrogante com o senhor, mas o senhor só está fazendo o que o senhor tem que fazer, é o seu trabalho. Então, o senhor não tem que dar lição de moral para mim, porque nem de energia eu entendo. Eu não entendo de energia, o senhor está aqui que entende. Não, mas tem 38 anos que eu entendo. Eu falei, tudo bem, eu respeito a sua experiência, mas só arruma para mim que amanhã eu preciso do prédio, porque eu tenho culto. E ele pegou e arrumou, saiu chateado, pedi perdão para ele, da forma que eu falei. Está tudo certo, ele foi embora abençoado. Mas o que eu quero dizer isso porque fala de temporal, de tempestade. Houve um tempo de tempestade onde nós vivemos, e na palavra de Deus, tem 2 registros nos evangelhos, nos 4 evangelhos, que falam a respeito de tempestades. E no primeiro registro, está lá em Mateus 8, 23, eu não vou ler com você, porque não é esse o contexto, esse é só o contexto, mas não é o texto que eu quero compartilhar, fala que Jesus, ele acalmou a tempestade estando no barco. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mateus 28, 23. Mateus 8, 23. Não estou falando asneira, porque eu confundi agora. É isso mesmo.
Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Jesus, ele estava no barco ali, juntamente com seus discípulos, e houve uma tempestade. Lembra que Jesus estava dormindo no barco? E primeiro, então, ele acalmou a tempestade exterior, para depois acalmar a tempestade que estava no coração dos discípulos. Então, esses dois tipos de tempestade que aponta na palavra de Deus, está apontando uma tempestade que ela é exterior, mas também uma tempestade que ela é interior, no nosso coração e na nossa vida. E nós temos algumas tempestades interiores que nos tiram o sono, nos tiram a paz, nos tiram a alegria, nos tiram a vontade de viver, nos tiram a vontade de prosseguir. Então, essas tempestades, elas nos tiram do foco e do propósito da qual Deus nos colocou e estabeleceu para as nossas vidas. E Jesus, ele estava, então, diante dessa tempestade, juntamente com eles. Jesus primeiro acalma a tempestade de fora, para depois acalmar a tempestade que estava no coração, no interior daqueles discípulos. E no segundo ponto da palavra de Deus, há uma outra tempestade aqui nos evangelhos, está lá em João, capítulo 6, a partir do verso 16. Jesus, ele então acalma o coração, para depois acalmar a tempestade. Então, primeiro ele acalma a tempestade, depois acalma o coração dos discípulos. Mas depois, quando os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam indo, Jesus falou para eles, passei para o outro lado, para a outra margem. Eles foram no barco e Jesus ficou para trás orando. E eles estavam no meio do temporal, no meio de uma tempestade, ventos fortes, e eles olharam com medo e viram um homem vindo sobre as águas, era Jesus. E eles perguntaram, quem será que é? Será que é um fantasma? O que está acontecendo? E depois Jesus disse, eu sou. Naquele momento, ele acalmou primeiro a tempestade que estava no coração dos discípulos, para depois acalmar a tempestade exterior. Vocês não percebem o que eu quero dizer? Então, há esses dois tipos de tempestade. Eu queria compartilhar com os irmãos a respeito de 5 ventos, 5 tempestades de Deus na nossa vida. Toda tempestade, irmãos, ela pode vir causadas pelo inimigo, mas todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus, amém? Então, se nós pararmos para avaliar, há tempestades, e a maioria delas é de Deus na nossa vida. Eu queria compartilhar 5 tempestades de Deus, 5 ventos de Deus nas nossas vidas, 5 ventos que Deus coloca para estabelecer, para que nós possamos voltar para aquilo que Ele tem para nós. O primeiro tipo de vento, o primeiro tipo de tempestade, é a tempestade que destrói nossos planos, mas mostra que Deus é soberano. Projeta para mim, por favor, Atos capítulo 27, do verso 14 e 15. Atos 27, 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros. É isso? Não. Desculpa. Versículo 15 e 16. 14 e 15. Entretanto, não muito depois, descandeou-se do lado da ilha um tufão de vento, diga tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Olha que interessante, o apóstolo Paulo tinha uma direção, ele estava indo para um lugar, e diante da circunstância, houve um tufão de vento, que o tirou do foco, o tirou do propósito, levando ele para outros lugares. E essa tempestade, ela destruiu os planos de Paulo. Destruiu o objetivo que Paulo tinha para chegar em um determinado lugar. Sabe, e a tempestade, ela destrói os nossos planos, mas nos mostra que nós temos um Deus que é soberano, que é um Deus que faz, que é um Deus que liberta, que libera, que dá a vida, que transforma. Mesmo no momento de tempestade, Ele continua sendo soberano. Talvez você esteja aqui, você tenha sonhado e tenha feito alguns planos na sua vida, e por algumas circunstâncias, algumas tempestades, Deus tirou você desse objetivo, desses planos, para trazer você para Ele. Quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, mas quando eu vim para Portugal, com 21 anos de idade, eu vim com uns planos. E o meu plano era ganhar dinheiro na Europa. Quem veio com esse plano aqui? Só eu?
Todos vieram, né? Com certeza. Você não veio aqui porque você gosta de aventura. Eu creio nisso. Mas eu vim com um plano, um sonho goiano, de ganhar dinheiro, comprar um carro novo e encher o carro de som. Um sonho goiano jovem. E eu disse, olha, eu tenho um plano. E eu vou chegar, vou trabalhar, fiz a conta, era 6 vezes mais o valor do salário aqui, do real, vai dar tantos anos, daqui tanto tempo eu já tenho meu carro, estou de volta para Goiânia, e eu vou colocar o negócio como diz o Goiânia, para moer lá no Goiás. E eu vim com esse plano. E no meio do caminho, ao chegar aqui, o Senhor mudou todos os meus planos. Mudou todas as direções. O Senhor, então, me atraiu, jogou uma isca para me pegar, e Ele me pescou. E eu cheguei aqui, irmãos, diante de Deus, 5 anos, passando perrengue, fome. Sabe, fome não é vontade de comer, não, é fome. Eu aluguei um quarto lá no Porto, e tinha um cara que ele comia, e ele não gostava de compartilhar. Eu raspava só por cima da panela o arroz, assim, para ele não perceber que eu estava comendo um pouco da comida dele. Eu fui entregar esses papéis de viagem, que essas viagens que tem aí, essas excursões, entregavam em correio, e a gente andava por aí 15, 20 quilômetros por dia. Eu vou confessar um pecado para você. A minha alegria é quando eu passava no portão e tinha uma saca de pão lá, de manhã, no portão do fulano. E eu roubava aqueles pães e ia comer, porque eu não tinha o que comer. Um jovem que veio com planos. O Senhor trouxe um temporal, uma tempestade. E nessa temporal, nessa tempestade, o Senhor me achou. E hoje eu estou aqui para a glória do Senhor. Mas esse processo, essa tempestade, demorou um determinado tempo. Por que demorou tanto, pastor? Porque eu sou teimoso. E eu acredito que tem muita gente teimosa aqui nesse lugar também. Talvez você esteja passando por alguma tempestade e você não está percebendo até hoje. E você está passando por ela, e Deus está falando para você, olha, eu estou frustrando os seus planos, porque eu sou soberano, o que eu tenho preparado para você não tem nada a ver com o que você está pensando. Porque os meus planos são maiores do que os seus planos. Porque o que eu tenho para você é maior do que você pensa ou imagina. E você não está entendendo ainda, Senhor, por que esse deserto todo, por que essa tempestade toda? O Senhor só está frustrando os seus planos, porque os planos deles são maiores do que o nosso, irmãos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus tem preparado para mim e para você. E acredite, Deus tem coisas maiores. Talvez o seu plano seja algo tão mínimo diante dele. Pode ser apenas uma circunstância daquilo que ele pode fazer na sua vida. Talvez o que Deus tem para você, o que você tem sonhado para você, é só 1% daquilo que Deus já está preparando para você. Então, o Senhor, Ele manda algumas tempestades que destroem os nossos planos, que destrói aquilo que nós sonhamos, mas Ele mostra para nós que Ele continua sendo soberano. Quando eu saí de Goiânia, eu vim com uma convicção, quando eu saí do meu país, uma certeza que eu tinha, que o médico me disse, você não poderá ser pai. Eu jovem, 21 anos de idade, eu não quero saber de ser pai, eu quero curtir minha vida, não quero nada com ser pai, nada disso. E ao chegar aqui, os meus planos foram frustrados, mas Deus me provou o quanto Ele é soberano na minha vida. Então eu casei com a mulher de Deus, o Senhor me deu filhos, 3 filhos abençoados, cheios do Espírito, e Ele mostrou que os planos que eu tinha é muito pequeno para aquilo que Ele estava preparando para mim. E se hoje eu parar para analisar, eu percebo que o que eu vivo hoje, o que eu tenho hoje, irmãos, é muito mais do que eu sonhei, do que eu imaginava, do que eu sonhava, do que eu pensava, muito maior. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós paramos para analisar a nossa vida, de 5 a 10 anos atrás, para a nossa vida de hoje, muitas vezes nós somos ingratos, nós reclamamos por algumas circunstâncias. Mas se nós olharmos a realidade, colocarmos na balança, nós vamos perceber que os planos que Deus frustrou nas nossas vidas foram bênçãos para nós. Foram coisas poderosas para nós, que talvez poderia nos levar para a sarjeta, para uma enfermidade, para uma circunstância bem pior. E Ele continua sendo soberano. Diga, os planos do Senhor é maior para a minha vida. Diga, porque eu sirvo um Deus
que é soberano. Amém? Segundo tipo de vento e tempestade é o vento que nos reposiciona novamente para o nosso chamado. Jonas capítulo 1, projeta para mim, Jonas capítulo 1, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Jonas 1, 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, Deus mandou para Jonas ir para Nínive, profetizar para aquela nação, para aquela cidade. Jonas, olhando para aquela cidade, vendo que aquela cidade não era boa, era uma cidade promíscua, uma cidade ruim, uma cidade que fazia maldade com os cristãos, com os crentes, com as pessoas. Ele, não, eu não quero que essa cidade seja salva, eu não vou para aquela cidade. E ele então pega um navio para outra direção. Mas Deus deu uma direção para Jonas. Qual foi a direção de Deus para Jonas? Vai para Nínive, Jonas. Vai profetizar em Nínive. Eu tenho um mover para aquela cidade. E Jonas fugiu do propósito ao qual Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Eu vou afirmar algo aqui que talvez possa trazer um pouco de desconforto para você. Mas talvez você venha para essa nação e para essa geração, para essa cidade, nessa geração, para esse continente, fugindo de um chamado de Deus sobre a sua vida. E você não está percebendo por que da tempestade. E você está olhando para o temporal e você está sofrendo e você... A Bíblia diz que Jonas estava dormindo no fundo do casco do barco. E o povo perecendo, com medo. Cadê? O que está acontecendo? Ora aí para o seu Deus, fala com o seu Deus, porque nós precisamos saber de alguma coisa. Então eles, tanto de orar, nada acontecia, jogaram a sorte. E caiu a sorte em Jonas. Aí ele perguntou, mas o que aconteceu? O que tem a ver com você essa tempestade? E ele foi e disse, não, porque eu tinha um propósito. Deus tinha um plano para mim, mas eu não cumpri. E agora, o que a gente tem que fazer? Me joga no mar. Quando você me jogar no mar, a tempestade acaba. Irmão, dito e certo, Jonas foi jogado para o mar, a tempestade acalmou. E o problema de muitas vezes nós não estarmos respondendo o nosso chamado, não é só nós que estamos sofrendo, são as pessoas que estão conosco, que estão passando por tempestade, por culpa minha e sua. Entenda, eu não estou aqui para acusar você, não quero que você saia daqui acusado. Eu quero que você entenda que Deus está te mostrando o porquê você está passando por esse temporal todo. Essa tempestade toda, seja financeira, seja familiar, seja na saúde. E Jonas foi jogado fora, jogado no mar. E não estando bom, o que acontece? Vem um peixe, engole Jonas. 3 dias na barriga do peixe. Tem gente que vai daqui para o porto, passa mal, fica enjoado, né? Dentro do autocarro. Imagina 3 dias dentro de uma barriga de um peixe. Nadando dentro de uma barriga de um peixe. O cheiro. Até o ponto que Jonas fala assim, tá bom, Senhor, eu entendi. 3º dia já chega, tá bom demais, eu entendi. Eu quero voltar para o chamado. Quando ele entende que Deus estava reposicionando ele para o chamado, o peixe vomita ele para fora na praia. Aí talvez Deus falou assim, ei Jonas, você vai cumprir ou vou ter que mandar agora outra coisa para que você possa acordar para a vida? Às vezes, queridos, nós ficamos preocupados e não entendendo por que nosso casamento é tão atacado, por que a nossa família é tão atacada, por que as nossas finanças é tão atacada. Talvez é porque nós estamos fugindo daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Pare de fugir do propósito ao qual Deus estabeleceu para a sua vida. Deus não te trouxe para você ficar rico, entenda isso. Deus te trouxe para esse lugar porque Ele quer que você cumpra o propósito da sua vida. E se for o propósito de Deus você ser rico, Ele vai fazer com que você seja rico, para que a obra dele seja edificada através do seu recurso. Mas qual é o seu chamado? Certa vez, três pessoas chegaram diante de Deus, um advogado, um pastor e uma mãe. O advogado chegou diante de Deus, Senhor, eis aqui as minhas mãos, trabalhei muito, defendi muitos irmãos da igreja, ganhei muitos processos que a igreja ia perder, mas eu consegui ganhar,
E está aqui entre as minhas mãos, eu fiz muitas boas obras. O Senhor falou para ele assim, mas não foi isso que eu te pedi para ser. Eu não pedi para você ser um advogado, eu pedi para você ser um pastor. Por que você foi um advogado? Ele, Senhor, mas eu achei que estava ajudando. Pois é, mas não foi o que eu determinei para você. Aí chegou o pastor, Senhor, eu abri 1000 igrejas. A minha igreja agora, lá na cidade de Valença, tinha 1000 membros. Uma grande igreja numa cidade de 10.000 habitantes. Eis aqui as minhas mãos. Aí o Senhor fala para ele assim, mas eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para você ser um advogado. Vocês inverteram os papéis. Aí aquela mãe já ficou maluca, né? Estou no sal, porque esse deu 1000 igrejas. Uma igreja de 1000 membros. O outro defendeu ganhando tanto dinheiro. E eu, só mãe, aí ela chegou, Senhor, eu não tenho muito para te dar. Eu só tenho 2 filhos que eu criei. Eis aqui as minhas mãos. E ele fala, mas foi para esse que eu te criei, para ser mãe. Seja bem-vinda, filha amada. Entra para o gozo do seu Senhor. Sabe, queridos, há pessoas que vão ser pastores, há pessoas que vão ser empresárias, há pessoas que vão ser mães. Cada um tem um chamado diante do Senhor. A questão é você saber qual é o seu chamado e cumprir aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer. O problema é que nós sabemos que temos um chamado, nós sabemos que Deus tem uma posição para mim e para você, um ministério, e nós estamos fugindo disso. Nós estamos fugindo daquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. O que mais que vai ter que acontecer para que você possa abrir os olhos e perceber que é tempo de você se posicionar naquilo que Deus chamou para ser e para fazer? O que mais que precisa acontecer? Será que vai ter que vir uma enfermidade? Pastor, você está jogando praga em mim? Não estou, irmãos. Não estou, em nome de Jesus. E Deus não vai jogar enfermidade em você, mas Ele pode permitir que aconteça algo com você, para que você abra os seus olhos e perceba que Ele está te reposicionando para aquilo que Ele te chamou para ser e para viver. É muito comum, irmãos, vir do Brasil com um sonho para a Europa, eu vou pregar o evangelho, eu vou fazer isso, vou ganhar os portugueses, os espanhóis para Jesus, e quando chega aqui, eles se perdem no meio do caminho. Aí a tempestade vem, aí começa, céus, vida, por que isso tudo? Porque esse país é ruim, aí começa a amaldiçoar a terra, né? Portugal é o lugar pior da Europa. Aqui é onde o Judas perdeu a bota, para não dizer outra coisa. Aqui é o pior lugar que tem. A Espanha também não gosto muito, porque aqui é difícil. Mas não é. A culpa é sua, que não está aqui para cumprir aquilo que Deus chamou para fazer neste lugar. E nós jogamos e terceirizamos a culpa em outras pessoas. O Fábio usou um exemplo bem legal, né? Foi a mulher que tu me deste, mas ele honrou a esposa dele aqui. Hoje Giripoca vai piar, hein? Rapaz, você ganhou de todo mundo agora. Se ele fez alguma coisa de errado contigo, irmão, está perdoado por 10 anos. Sabe, há um chamado de Deus para nós. Há um propósito de Deus para nós. E há temporais, há tempestades que vão só alinhar o nosso propósito para aquilo que Deus nos chamou para ser e para fazer. Se posicione. Se disponha. Senão o barco vai afundar e você vai matar um monte de gente que está indo com você. Se posicione naquilo que Deus colocou e estabeleceu você para ser e para fazer. Qual é o seu chamado? Qual o propósito de Deus estabeleceu sobre você? Tem irmãos aqui que têm dons espirituais que Deus deu. Talvez você seja um músico. Talvez você saiba tocar instrumentos, cantar. E você está escondendo, você está fugindo do seu chamado. Talvez Deus te chamou para ser um evangelista, pregar o evangelho. E você está fugindo daquilo que Deus te chamou para ser e para viver. Talvez Deus te dê um dom de ser pai. De só amar os seus filhos e a sua esposa. E você está tratando isso como se fosse algo banal na sua vida. E vai haver tempestade para que você possa perceber, irmãos, que esse é o chamado que Deus tem para você. Mas não espere que isso aconteça. Não espere que seja tarde demais.
Confundir musical fica mais romântico, acredite. Foi melhor de manhã. Mas pode ficar aí, que o negócio está fluindo desse jeito, deixa fluir dessa forma. É mais duro. Sabe, queridos, terceiro tipo de tempestade. Vento que nos traz alegria e esperança novamente. Gênesis 8:1, projeta para mim. Gênesis, capítulo 8, verso 1. Fala de um homem de Deus, Noé. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar o quê? Um vento, diga um vento. E fez-se no mar uma grande, diga tempestade, irmão. Não está passando aqui não? E o navio estava a ponto de quê? Mas não é isso aí não, irmão. Você voltou lá no Jonas. É só ir. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos. Vocês tinham razão, me perdoe. E todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Imagina Noé, 100 anos construindo uma arca. Primeiro dia, Noé está com o serrote, cortando a árvore. Primeiro ano, está lá batendo. O povo passando e olhando. Noé, o que você está fazendo, Noé? Estou fazendo uma arca. Deus mandou fazer uma grande arca. O pessoal rindo de Noé. É maluco. Esse cara é doido. Até que o dia que choveu. Os animais entraram na arca, houve o dilúvio, todos morreram, menos quem? Família de Noé e os animais que estavam onde? Dentro da arca. Ok. Estão viajando. Onda vai, onda vem, tempestade, chuva caindo, dilúvio torando, o povo querendo entrar na arca, aí morte, todo mundo morreu, acabou tudo. E Noé, tanto tempo dentro da arca, e ele pensa, e agora? O que vai acontecer? De repente, a palavra de Deus diz o quê? Deus fez soprar um vento sobre a terra. Sabe o que é esse vento aqui, irmãos? Já teve aquela sensação que você está andando debaixo do sol quente de 40 graus? E você para debaixo de uma árvore e vem aquele ventinho fresquinho sobre você que dá aquela energia novamente. Você para debaixo de um pé de manga. Aí sopra, cai uma manga assim, você pega, se refresca com aquela manga. Pois é, essa sensação que Noé teve. De alegria, de restauração. Uma tempestade, um vento que traz alegria e esperança. Então Noé, ele manda soltar a pomba. E a pombinha vai e volta para a arca com um ramo no bico. Ali Noé percebeu que as águas estavam baixando. Então há tempestades e há ventos na nossa vida que vai trazer esperança sobre nós. A tempestade que vai trazer sobre nós alegria novamente. Há tempestades que vão acontecer, talvez você não entenda agora, que está muito difícil, há muita morte, há muito sinal de morte, mas uma hora o Senhor vai soprar o sopro sobre a sua vida e você terá esperança novamente no seu coração. Talvez você esteja vivendo um momento de crise financeira muito brava, muito difícil, mas quando Deus soprar sobre você, novamente, você vai sentir, agora o negócio vai fluir, Deus vai liberar a esperança novamente no seu coração e vai acontecer. Amém ou não amém? Então há tempestades que ela vem para quê? Para destruir. Que elas vêm para acabar com os seus planos. Mas há tempestades também que ela vem para trazer alegria sobre você e sobre o seu coração. Há tempestades que vão soprar, aparentemente são ruins e difíceis, mas você vai entender que um dia o Senhor soprou e você vai voltar a ter esperança sobre a sua vida. Talvez seja nos seus filhos, talvez você já não tenha mais esperança de ver seu filho no Evangelho, na palavra de Deus, se rendido ao Senhor, uma hora o Senhor vai soprar sobre você e você vai se encher de esperança novamente, porque o sopro do Espírito vai baixar as águas da tempestade sobre você, do que está acontecendo no seu coração e dentro do seu interior, no nome de Jesus. Que crê, diga amém. Eu estou em qual ponto? Agora vou para o quarto. Quarto ponto. Êxodo 14, 21, projeta para mim. Ventos e tempestade para trazer milagres. Êxodo 14, 21. Olha o que diz a palavra de Deus.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, diga o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Alguém que já viu o mar dividir, a água se abrir em algum lado? Ninguém não, né? Pois é, aconteceu lá com Moisés. E são ventos e tempestades que trazem milagres. Nós tivemos aqui domingo passado o testemunho do irmão Edinho. Ele estava contando. Muitos anos, a esposa orando, a sogra dele orando por ele, a mãe dele orando por ele enterrado nas drogas durante muitos anos, a vida inteira, a juventude toda. Aí, de repente, veio um temporal sobre a vida dele. Uma tempestade. A mulher foi embora, levou a filha, ele ficou sozinho aqui, parede de couro. Durante 2 anos, sofrendo, passando dificuldade, sozinho, a esposa voltou para Portugal. Houve o quê? Esperança novamente no seu coração. Mas depois de alguns meses, ela pega a criança de novo e volta para o Brasil. Novamente, angústia. Novamente, tempestade no coração desse irmão. Mas o que Deus estava fazendo aqui, irmãos? Trazendo cura, milagre na vida dele. Deus transformou, ele foi liberto das drogas, homem de Deus, batizado no Espírito, batizado nas águas, cheio de Deus, cheio de sonhos. Agora vai voltar para o Brasil. Semana que vem ou na próxima semana. Para estar onde? Com a sua esposa e com a sua filha. De que forma? Curado. Transformado. A esposa e a filha dele vai receber um novo homem em casa. E não precisou de ir para o legendário para virar um novo homem. Deus fez. O legendário número 1 desceu da montanha e transformou a vida desse homem. Sabe, queridos, o que eu quero dizer para você? Que há tempestades que vão trazer cura. Ah, pastor, parece que depois que eu vim para a igreja, meu marido piorou. Ele bebia uma caixa de cerveja, agora bebe 2. Continue crendo no milagre, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ah, pastor, depois que eu vim para a igreja, minha esposa ficou pior ainda, agora briga todo dia. Continue crendo que o milagre vai acontecer. O temporal, a tempestade está soprando, está vindo. Mas haverá milagres. O mar vai se abrir no nome de Jesus, amém? Então creia. Creia que há ventos e temporais que trazem milagres. Milagres nas nossas vidas. Milagres de transformação. Milagres de mudança de padrão, mudança de realidade, mudança de mentalidade. Irmãos, eu demorei muito tempo para cair a ficha. Muito tempo. Eu tive que arrastar a cara no chão para acordar para a vida. Por quê? Porque houve um temporal muito grande sobre mim, para que eu pudesse perceber que minha única direção, meu único caminho era o Senhor, não tinha outra direção, não tinha outro caminho. E às vezes, o que você está vivendo hoje nessa tempestade, é só Deus te mostrando, filho, por favor, acorda, é hora de você se posicionar. Sai desse dilúvio, sai desse vento, sai dessa tempestade. Eu não quero que você viva nisso. Eu quero primeiro acalmar a tempestade no seu coração, acalmar a tempestade que está dentro no seu interior. Filho, eu quero mudar a sua sorte, quero mudar a sua vida, eu quero trazer milagres sobre você. Então creia nos milagres do Senhor. Então há temporal, há tempestades que vão trazer milagres, que vai trazer transformação, que vai trazer mudança. Estava ouvindo um testemunho de um irmão, ele chegou no pastor, minha mulher pediu o divórcio, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei mais o que fazer, ela pediu, e o pastor sem nada para dizer para ele, falou assim, irmão, vamos orar. Não, pastor, não precisa, isso é bênção na minha vida, porque eu preciso passar por essa tempestade, para que lá na frente eu possa me tornar um homem melhor para minha esposa. Para que lá na frente eu possa ser restaurado, para que o Senhor possa dar um novo homem para ela. Então isso é bênção na minha vida. Então deixa Deus trabalhar em mim primeiro, que eu preciso ser transformado. Irmãos, há tempestades que vão trazer curas sobre as nossas vidas. Há tempestades que vão trazer transformação sobre nós. Então Deus ele vai trazer
ventos fortes para mover, para tirar, colocar aqueles que estavam fora dentro novamente, para posicionar o que estava fora de posição, para trazer o seu coração de novo para Ele. Tinha um irmão que ele chegava aqui todo mês, passou hora por mim, Deus abriu a porta de emprego, aí Deus abria a porta de emprego e ele sumia da igreja. Aí passava 2 meses, ele voltava, pastor, eu perdi o emprego, você ora por mim? Vamos orar, irmão. Nós oramos, ele sumia da igreja mais 2, 3 meses. Aí um dia ele voltou e falou, não, irmão, vou orar para você ficar desempregado. Por quê, pastor? Porque assim você fica na igreja, porque não é possível, você não entendeu nada ainda. Deus não vai te dar nada para tirar você do propósito dele. Deus não vai te dar nada para tirar você da posição, do seu chamado, daquilo que ele tem para você. Não vai. Então, queridos, tem tempestades que é para alinhar o nosso coração, para alinhar a nossa vida. Amém? Amém ou não amém? E quinto e último ponto. Mateus 8, 26. Projeta para mim, Mateus 8, 26. Vamos ler? Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Quinto tipo de tempestade e de vento, são os ventos que provam a nossa fé. Há ventos que vão provar a nossa fé. Irmãos, vê se você identifica comigo. Há uma coisa aqui na Europa que derruba a nossa fé lá no 0%. Falta de dinheiro. Quando você tem, nossa, eu vou comprar, eu vou fazer. Aí quando você olha na conta, o que acontece? Aí você coloca logo o cartão no multibanco e fica triste. Vermelhinho, quem já aconteceu isso aqui? Aconteceu comigo já. Aí o que nós fazemos? Eu vou sair desse lugar, aqui é muito ruim, porque a segurança social, as finanças, esse país só rouba, aqui é isso, aquilo é outro, e não sei o quê. Há ventos que vêm só para provar a nossa fé. E quando eu falo para você que isso tira a nossa fé, eu estou dizendo, não é só para você não, porque acontece comigo também. Trabalha, e quando você vai olhar na conta do banco, cadê o dinheiro? Amor, cadê o dinheiro? Paguei as contas. Meu Deus, não sobrou nada não, nós estamos devendo mais ainda. Jesus bendito, e agora? Aí a gente começa a maldizer. Por isso que essa terra não prospera, por isso que assim aqui é assim, por isso que essa cidade é ruim, por isso aquilo outro, eu estou farto disso, vou voltar mais para a minha terra mesmo, pelo menos para passar necessidade eu passo perto dos meus parentes. Cala a boca, você não vai nada, você está só reclamando e murmurando. Aí você, para passar um tempo de 40 dias no deserto, você está passando 40 anos, por quê? Porque você está reclamando de tudo que Deus está fazendo na sua vida. Em vez de você perceber que é só um vento para provar a sua fé, para você se posicionar. Não, mas eu creio que foi Deus que me chamou, foi Ele que deu, foi Ele que falou, então vai acontecer, Deus vai mudar essa circunstância. Eu creio no mover de Deus. Há enfermidades que vão tentar destruir você para provar a sua fé, se de fato você crê que Jesus levou sobre Ele todas as suas dores e todas as suas enfermidades. Porque nós falamos nisso. Nós tomamos a ceia, não, pela cruz, o Senhor levou sobre Ele todas as minhas dores, todas as penitências, todas as minhas feridas foram saradas, porque Jesus levou tudo na cruz do Calvário. Xaralabacanta. Mas quando o vento sopra, e quando a dificuldade vem, qual é o nosso posicionamento diante disso? Sabe, queridos, então tem ventos que sopram só para testar a nossa fé. Só para testar se a sua vida está edificada na rocha ou na areia. Só para saber se o prego está fincado na aroeira ou se está na geleia, na gelatina. A Bíblia diz sobre isso. Onde está sendo edificada a sua casa? Se está edificada na areia, vai soprar o vento, o mar vai bater e vai cair a sua casa. Mas se a sua casa estiver edificada na rocha, pode soprar o vento, a água pode vir, mas a água não será
a sua casa não será destruída. Por quê? Porque nós estamos na rocha, e a rocha é Cristo. Então há ventos que vão vir para testar a sua fé. Irmãos, eu confesso, tem hora que a gente decai mesmo da fé, a gente fala besteira, a gente fala asneira, a gente quer desistir de tudo, a gente quer desistir do chamado, quer desistir da família, quer desistir do trabalho, quer desistir dos sonhos, quer desistir de tudo. Por quê? Porque o vento está soprando. Mas é tempo de nós nos posicionarmos e cremos que Deus vai fazer. Então há ventos que vão provar a nossa fé. Os irmãos do louvor já podem subir, já estou terminando. Agora eu preciso dar beijinho agora, que eu já bati demais. Sabe, queridos? Há ventos que vão provar a nossa fé. E a irmã começou o culto aqui falando de fé. Onde está a nossa fé? Onde de fato está a nossa posição? Mesmo quando você não crê, no seu coração você precisa de declarar. Doendo, sangrando, mas eu creio. Mesmo que não seja o seu sentimento, você tem que declarar até começar a crer. Porque crer quando você está bem, está tudo certo, mas crer quando está doendo, é difícil. Crer quando você está enfermo, está à beira da morte, é difícil. Crer quando você não tem €1 para fazer uma compra, para comer, é difícil. Eu louvo a Deus porque o Senhor me deu uma mulher cheia de fé. A pastora Catarina é uma mulher de fé, de ousadia. Irmãos, eu flipo com ela. Eu fico assim olhando, falo, meu Deus, se eu tivesse 1% da fé que essa mulher tem, minha vida seria totalmente diferente. Mas glória a Deus, porque nós somos uma só carne, eu estou agarrado na fé dela. Uma vez nós fomos olhar uma casa para comprar. Aí ela falou assim, eu tenho uma casa para comprar ali, para olhar, vamos lá? Aí eu olhei para ela assim, cala a boca, só vai na minha fé. Então vamos, né? Fui na fé dela, não compramos ainda. Não sei se é o propósito de Deus, e também confesso para você que meu coração não está mais nisso. Porque o Senhor vai nos dar e vai acrescentar muito mais. Tem coisas, prioridades ainda que Deus vai fazer. E eu louvo a Deus porque ela é uma mulher de fé. Se você não tem fé e for falar com ela, ela vai ativar a sua fé. Às vezes você vai ouvir algo que não vai gostar. Mas ela vai reacender seu coração, eu creio nisso. Sabe, nós temos passado por muitos testes. Muitas tempestades. E glória a Deus, porque eu tenho uma mulher de fé do meu lado, que sustenta a nossa casa e a nossa família com fé. E para mim não ficar para trás, aí eu vou na fé dela e falo que é eu também. Porque o homem nunca quer ficar feio diante da mulher, né? É mesmo, a mulher, amém, glória a Deus, eu creio também. Eu creio mais que você, eu sou maior, sou o homem dessa casa. Mas isso é bom porque isso ativa o nosso coração. Sabe, e há ventos que vão provar. Há ventos que vão soprar. Só para ativar a nossa fé. Já contei esse testemunho? Matias, meu filho, ele nasceu prematuro. 12 semanas. No dia que fez 12 semanas, a Catarina foi na casa de banho, deu um grito. Quando eu cheguei, estava sangrando, estava tudo sujo, a sanita, o chão, as pernas assim. Falei, vamos para o médico agora. Nós tínhamos um carro que era do Luiz, um Polinho, que ele nos deu. Pegamos e fomos para, aqui na Sala do Salado, passando por essa ponte. Ali, meu mundo acabou. Ali, para mim, foi o fim. Mas eu tive uma ousadia, coloquei a mão na barriga dela e falei, Senhor, foi o Senhor que me deu. Se o Senhor quiser ir para o Senhor, tá tudo bem. Mas eu não quero que ele vá, porque ele é o maior presente, ele é um milagre. Para mim testemunhar quem não poderia ser pai e vai ser pai. Foi o Senhor que me deu, eu não aceito que o Senhor leve ele agora. Espera mais um pouco, deixa eu morrer primeiro, depois o Senhor leva ele. E fomos para o hospital. Chegamos lá, a médica, que era uma médica tipo aluna, estava ali com o médico, e ela chegou, nossa, são os restos mortais do feto? Eu fechei o olho,
Está repreendido em nome de Jesus. Catarina, está repreendido em nome de Jesus, na cara dela. Eu não aceito isso, está amarrado em nome de Jesus. Boca do inferno. E o sangue de Jesus tem poder. Senhor, não pode ser. Não, eu não aceito. O vento soprando de novo. Tempestade de novo. Senhor, eu creio que o Senhor me deu. Se for da tua vontade, Senhor, levar, tudo bem. Mas eu quero esse milagre ainda. Eu não desisto dele. Aí de repente, quem ouve esse barulhinho é o maior barulho que existe, o melhor, né? Coraçãozinho batendo. Aí o médico, não percebi. O que aconteceu? Não tem motivo. Não houve desplacamento de placenta, não houve nada. Eu não sei porquê. Eu acho que você deve ter menstruado, porque não tem condição isso aqui. E ela, eu sei o que foi, doutor. Foi Deus que curou meu filho dentro do meu ventre. O vento soprou. A tempestade bateu. Mas nós nos posicionamos em fé. Confesso para você que tem algumas áreas da minha vida que eu preciso ainda de exercitar muito a minha fé. Mas esse é um dos maiores testemunhos que eu tenho. 3 vezes o diabo tentou ceifar a vida do meu filho. A última nasceu com pré-eclâmpsia. Ela tinha pré-eclâmpsia e nasceu prematuro. Eu falei, não, Senhor, esse menino é benção. Coisinha mais feia do mundo, parecia um ETzinho. Aí eu olhei para a doutora e falei assim, esse aqui que é o meu filho? Ela, certeza? Ela, é isso mesmo. É o Matias? Ela falou, Eu olhei assim, meu Deus do céu. É lindo demais, né, papai? A gente apaixona na primeira vista, né? Sabe, queridos, os primeiros o Senhor me curou. Eu era estéril. O segundo, o diabo tentou ceifar meu filho pequeno. E o terceiro quis matar ele antes do tempo. E hoje está aí, uma bênção de Deus. Abençoado. Demais da conta. Mas é meu milagre. Ninguém toca no meu milagre. Porque um dia eu senti nas costas um vento, uma tempestade muito grande. Mas sabe qual que é o interessante, queridos? Que a tempestade, ela sempre vai vir. A exterior. Mas se você tem a convicção de que Deus está com você, o seu interior em calmaria, sem tempestade, pode cair tudo à sua volta, você está em paz com Deus. E o que Deus quer te dar hoje é a calma no seu interior, no seu coração e no seu espírito. Eu não sei como é que você entrou aqui neste lugar hoje. Talvez você entrou aqui desesperado, com o coração aflito, cheio de preocupação e angústia. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele está no barco. Ele está dizendo, eu estou aqui, filho. Acalma seu coração. Acalma. Porque a tempestade exterior não é nada diante de mim, porque eu estou no barco com você. E para finalizar, irmãos. Cadê? A Bíblia conta lá em Salmo 73, é o Salmo de Asaf. Asaf, ele estava reclamando da vida. Porque o Senhor prospera o ímpio, e eu aqui passando esse estado. Pode você ler esse texto. O ímpio está sendo próspero, eu aqui, no perrengue danado. Olha aí, que bênção para eles são, e eu aqui. Até o momento que a ficha dele caiu, ele falou assim, mas a sua presença, ela transforma qualquer realidade. Queridos, a Bíblia diz que tinha 2 discípulos de Jesus que estavam no caminho de Emaús. Eles viram Jesus ressuscitar morto, sim ou não? Era discípulo. Viu Jesus andar sobre as águas. Eles viram cegos sendo curados. Tiveram várias experiências, sim ou não? Eles viram muitas coisas. Mas o que aqueceu o coração deles foi a presença de Jesus andando com eles e falando a palavra, o evangelho. E quando os seus olhos se abriram, um perguntou para o outro, mas por acaso seu coração não queimava quando ele falava? Irmãos, não dá para viver de experiência.
A experiência não acende a nossa fé. A experiência, desculpa, deixa eu corrigir. Ela não deixa permanente a sua fé acesa. O que traz a nossa fé acesa permanentemente é a presença de Deus. Tem irmãos que só vivem de experiência, buscando revelação lá nas irmãzinhas do Coca. Eu vou lá hoje, que hoje tem a revelação para mim. Não, eu gosto é daquela igreja pentecostal ali, porque lá o pastor revela mesmo. E anda pulando de galho em galho, atrás de experiências. Não, eu vou naquela lá na videira, porque lá tem um encontro com Deus. E lá agora o pastor também é legendado, lá tem uma experiência muito boa. Irmãos, experiência, ela não permanece com o coração queimando. Ela é muito boa para te ativar. Mas o que permanece no nosso coração queimando é a presença de Deus. É sermos cheios do Espírito. O que permanece nós crendo que o Senhor está conosco, é a sua presença, é Ele estar conosco, é nós termos convicção de que o nosso coração queima por Ele. Eu vou perguntar para vocês, como é que está seu coração diante do Senhor? Porque um dia eu quero conhecer sim e ver uma conferência do Benny Hinn, de grandes homens de Deus. E vai ser uma experiência incrível. Na conferência nós tivemos uma experiência incrível, muito boa. Saímos de lá incendiados. Mas passou uma semana. E o que mantém a chama acesa durante essa semana não é eu ficar lembrando da experiência que eu tive. O que permanece é meu coração queimando, é eu continuar buscando a presença do Senhor todos os dias. Toda manhã, todo dia que eu vou dormir, buscando a presença de Deus. Quando nós somos cheios da presença de Deus, irmãos, não há lugar para mágoa. Quando nós buscamos a presença de Deus, não há lugar para rancor. Quando nós somos cheios da presença de Deus, tudo perde o sentido. Talvez você está amargurado com alguém, ressentido com alguém, porque está faltando presença de Deus no seu coração. Porque quando você está cheio de Deus, você não está preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Você não está preocupado com o que as pessoas vão dizer a seu respeito. Você só quer Ele. Você só quer manter a chama acesa. Você só quer manter o fogo do Espírito. Fique de pé no seu lugar. Qual é a tempestade que tem apagado o seu coração? Entenda o que eu quero te dizer agora. Olha para mim. Deus não deseja com que você sofra. Deus não joga enfermidade em você. Deus não pesa a mão mais sobre você. Mas Ele permite que algumas tempestades nos traga de volta para Ele. E é só desse jeito, na maioria das vezes, que nós voltamos para Ele. Já contei para você, tem um irmão, hoje ele é irmão na fé, espanhol, galego, Diego. O cara falava aquela asneira, Deus, o dia inteiro. Falava para ele de Deus, ele, não creio nisso. Até que o dia que a enfermidade pegou ele, quase matou ele. E eu falei, mano, eu sei que eu já falei com você uma vez, mas já é a terceira vez, mano, você já bateu o carro, você tem com a cabeça toda rachada. Você já deu overdose, e agora enfermos. Que dia que você vai acordar? Você não está percebendo que Deus está te chamando, não?
Ele é, Danilo. Então eu quero te fazer um convite, Diego. Vem aqui no nosso culto, Deus vai te curar. Sabe o que ele falou para mim? Eu creio. Ele veio no culto e foi curado. Para a glória do Senhor. Deixa eu mandar mensagem para ele. Ei, Diego. Homem! Ainda fala algumas asneiras, né? Que é comum, nasceu de novo. Estou ensinado, aleluia, aleluia. Os áudios deles é só assim. Então vem para a igreja. Vai, não pequeis mais, aleluia, volte. Para que não suceda coisa pior. Jesus diz, vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E eu sinto no meu espírito que Deus já te tirou de lugares terríveis, de leitos de morte, de tempestades onde você achou que não ia sair dela. E ainda teimoso. Ou teimosa. Quando eu falo teimoso, eu falo no plural, amém? Para o homem e para a mulher, teimosos. Não permita que coisas mais difíceis aconteçam para você entender que Ele está abrindo os seus olhos e para te dizer, filho, já foi a barriga da baleia, do peixe. O que mais tem que fazer? Tem que mandar agora uma ave gigante vir te engolir. O que mais que tem que fazer para você perceber que eu te quero só para mim? O que mais que eu tenho que fazer, filho amado? Para você olhar para o papai está aqui te esperando. Queridos, o filho pródigo saiu de casa. Houve uma tempestade na vida dele, ele sentiu necessidade. E o pai estava pronto para abraçá-lo. Foi o pai, Deus, que permitiu aquele temporal para ele perceber que ele tinha um pai que amava ele. Para ele voltar para casa. Talvez você não esteja entendendo e não entendia por que você está passando por tanta coisa difícil. E o Senhor está te mostrando hoje, eu estou permitindo para que você olhe para mim novamente. Eu estou permitindo para que você perceba que eu estou aqui, de braços abertos, para te receber de novo. Pronto para te dizer, filho, a sua cama está arrumada, o ursinho está na cama, está tudo feito. A sua roupa já está pronta, o anel está preparado, as sandálias já estão prontas, só para você voltar. Volta logo, papai te ama. O que mais precisa acontecer? Não quer gerar medo em você, queridos, mas Deus está te mostrando. Para que mais tempestade? Será que vai ter que soprar mais forte ainda? Será que o vento vai ter que vir mais forte ainda? Para você perceber que o Pai só quer te atrair para Ele. Feche os seus olhos onde você está. Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor agora. Eu não sei qual que é a sua realidade, irmãos. Eu não conheço o que passa dentro de você, mas o Espírito Santo sabe e está falando com você. Enquanto o louvor toca, eu queria que você falasse para o Senhor agora. Que você se posicionasse diante dEle. Oh Jesus, a Tua presença é o que nós precisamos. Se você sente vontade de chorar, chore. Se derrame na presença dEle. Ele está aqui, Ele veio hoje, nessa noite.
Esse é seu tempo, você e ele. Fala com ele. Pode passar, tudo pode mudar. Mas uma palavra vai se cumprir. Essa aliança de promessas, esse não é homem pra mentir. Sabe, irmãos, eu quero fazer um chamado para você hoje. Se você estava fora do propósito de Deus por algum motivo, o Senhor está te chamando hoje. Não precisa mais de viver nesse temporal, essa tempestade toda. Deus está te chamando para algo hoje. E não importa o seu nível social, se você é líder de célula ou pastor, ou já é crente de 30 anos. A gente pode sair do propósito mesmo estando aqui dentro, fugindo do nosso chamado. Eu quero te chamar hoje a voltar para dentro do propósito de Deus. Quando você permitir voltar para dentro daquilo que Deus te chamou, a tempestade vai parar. Sua vida vai começar a fluir. Como eu estava dizendo, o filho pródigo saiu de casa, mas só havia prosperidade dentro da casa do pai. Quando ele voltou, o pai devolveu tudo para ele. Porque só na casa do pai que há prosperidade. Quando eu falo casa do pai, não estou falando na igreja, no prédio da igreja. Estou dizendo dentro do propósito de Deus. Só há prosperidade, alegria e abundância dentro do propósito de Deus na sua vida. E viver dentro do propósito de Deus não quer dizer que você tem que ser pastor. Tem que ser alguma coisa, um diácono, um líder. Não, viver dentro do propósito de Deus é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e para ser. Tem alguém aqui no nosso meio que queira hoje voltar para a casa do Pai, para dentro do propósito do Pai? Vem aqui, irmão. Glória a Deus. Oh, Deus. Ei, manachai abaralabalabas. Oh, Espírito Santo.
Cá, irmãos, os líderes, as irmãs, vamos orar. Tem mais alguém que está vivendo aí um momento de tempestade, que queira voltar para dentro do propósito de Deus? Talvez você se desviou do propósito por algum motivo. Erga suas mãos para cá, vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor. Eu declaro a tua graça e o teu favor sobre esses irmãos, essa família. O Senhor estabeleceu eles para algo, Senhor. E até aqui eles têm fugido, mas hoje o Senhor os atraiu, ó Deus, para casa novamente. Nós abençoamos e declaramos que o Senhor, ó Deus, libere a vida e o fluir do teu Espírito sobre cada um deles. Que haja uma restituição 100 vezes mais em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai, eu quero declarar, Senhor, um novo nível de fé, de ousadia, de crescimento. Ó Deus, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor venha fluir, ó Deus, para que o seu propósito se cumpra neles, através deles. Espírito Santo, marque o coração deles agora. Enche com o teu poder e com a tua graça. Move o teu Espírito agora, Senhor. No nome de Jesus. Acalme a tempestade do coração do teu filho. Acalma a tempestade do coração dele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Te agradeço, ó Deus, te agradeço pelo teu filho. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor esperava tanto por esse dia. O Senhor o trouxe, ó Deus, de tão longe para esse dia. Cheira la manacatara la baixere le bihamana sorolo bochaya barala manamachara la balabas. Remana chorolo barala balabas. Acende o coração do teu filho agora novamente. Remana chorolo barala balabas. Fogo do Espírito queimando, acendendo a chama no coração dele novamente. Sonhos restaurados, vida restaurada, ministério restaurado. Em nome de Jesus, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Sobre essa casa, sobre essa família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te enche de poder, de graça. Espírito Santo. Cheio de poder. Cheio de poder agora. Poder de Deus. Lavando os pés até a cabeça. Cheio. Suas mãos e declare: aliança a Deus de promessa. Ele não é homem para mentir. Oh, aleluia! Tudo pode mudar.
se cumprir. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos. És maravilhoso, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Aleluia. Amém. Família bendita do Senhor. Novo tempo, novo nível. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Não tenha medo, nem vergonha. Amém. Senhor, nós te louvamos por esse dia. Então vem. Aleluia. Oh, Senhor. Tem um irmão aqui. Vamos orar pelo Erickson. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu filho. Oh, Jesus. Te louvamos, te louvamos, te louvamos. Te louvamos. Te louvamos, te louvamos. Que essa tua luz, Pai, que ilumina tudo, ilumina os caminhos do teu filho, Pai. Que não sobre escuridão na frente dele, Pai. Essa luz ilumina tudo, Pai. Que ele possa enxergar claramente o teu caminho. Oh, Pai, aleluia. Sei que não há tempestade em ti. Sei que tua palavra diz. As tempestades vêm, às vezes nós tiramos.
Aleluia. Oh, aleluia. Vem, vem. Pode vir. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais. Vem agora, corre aqui. Vem, filho. Vem, filha, vem. Vem, o papai te espera de braços abertos. Corre aqui, corre. Maravilha, lamas. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Se você errar 10 vezes, Ele vai te perdoar 10 vezes. Se você errar 1000 vezes, Ele já te perdoou eternamente. Eternamente você é perdoado. Você é amado dEle. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo teu mover em nós e através de nós. Obrigado pelo privilégio de fazermos parte disso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Uma vez eu ouvi uma música lá em Lisboa. Eu estava nessa situação. Conhece aquela música? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Quero estar em tua presença. Nem seja a última vez. Essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar na tua presença. Quero estar em tua presença, não seja a última vez. Se eu tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Dá mais uma chance. Eu quero conhecer o teu Espírito. Aleluia. Sabe, irmãos, o Senhor marcou esse dia. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana que, por mais que esteja temporais, exteriores, o seu coração seja repleto de paz e de alegria
e de esperança e calmaria, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Os irmãos que vieram aqui na frente, deixa o seu nome, eu quero te conhecer, quero te caminhar para uma das nossas células. Se você ainda não tem nenhuma igreja, se tiver, glória a Deus, mas sejam bem-vindos, no nome de Jesus. Você que está nos visitar pela primeira vez, sinta-se em casa, essa é a sua casa, amém? Estamos encerrados, irmãos. Abraça pelo menos 10 pessoas e diga na vida dessa pessoa: meu irmão, a tempestade da sua vida, ela vai passar, no nome de Jesus. Deus te abençoe, estamos encerrados. Temos cantinho.